tem uma paciente que estava agendada a consulta presencial e ela faltou. E aí a filha me falou que essa paciente não estava querendo ir ao serviço médico, ela estava com diagnóstico recente de diabetes, mas estava uma fase de negação do diagnóstico. Ela estava em fase de luto, ela tinha perdido o esposo e não queria comparecer à consulta presencial. E aí eu ofereci a ferramenta da telemedicina para a paciente, para a filha dela, ela aceitou, e a gente teve uma estratégia de iniciar a consulta com a filha ao lado da mãe, conversando. E aí a mãe, aos poucos, foi entrando na consulta, eu consegui realizar a consulta com ela, ela realmente estava numa fase de luto, e a gente conseguiu esclarecer para ela a importância do tratamento, realizar o diagnóstico. Ela tinha também um pré-operatório de cirurgia para realizar, e foi importante esse tratamento para ela. A partir daí, ela aderiu ao tratamento, e eu achei importante essa ferramenta, visto que ela já tinha faltado a consulta. Talvez ela não, pelo estado que ela estava, ela não se deslocaria ao consultório presencial. Eu achei interessante como a telemedicina conseguiu adentrar a casa dela e, pela conversa, a gente convencê-la de realizar esse tratamento. Outro fato... Tá, desculpa. É porque tem não, um delay, né? Eu ia te cortar. Tem a situação também na endocrinologia dos pacientes crônicos, né? Que você pode fazer um acompanhamento, né? Ao longo do tempo, que é o chamado telemonitoramento, né? Isso, que a gente já fazia de maneira mais informal. E hoje, com a telemedicina, a gente consegue formalizar melhor, anotar no prontuário glicemia, como o paciente está passando. Outro fato que me marcou, que eu acho a telemedicina interessante, foi de realizar um retorno de uma paciente idosa que foi no meu consultório presencialmente com a filha. E quando eu realizei o retorno, é como se a gente adentrasse no domicílio do paciente. Então, eu pude perceber uma realidade difícil dessa paciente, das condições de moradia, da família, que me impactou muito, que é algo que eu não imaginava como seria a vida dessa paciente. Então, eu me senti como um médico de família que entra no domicílio de um paciente. E uma coisa é você ver o paciente lá no seu consultório, outra coisa é você ver como é a realidade dele em casa. E isso me chamou muita atenção. Eu passei a ter outro olhar com essa paciente, de toda a dificuldade que ela passava, e eu achei que a telemedicina ela tem sua limitação, mas ela tem sua vantagem. Você entra no domicílio do paciente. Então, você vê condições do paciente. Até tem outra história também que me marcou, de um paciente que tinha um diagnóstico recente de diabetes, com um descontrole glicêmico muito grande. E eu sempre faço o questionário da dieta do paciente alimentar, e ele comentou comigo que à tarde ele entrava no biscoito integral, que era um biscoito integral, saudável, e eu notando aquele descontrole tão importante, perguntei a ele como era esse biscoito. Ele não sabia me falar, falou, não, ele é integral. Eu falei, não, pega o biscoito, por favor. Ele me mostrou o biscoito, eu comecei a indicar para ele como a gente olhava o rótulo, ele não sabia os ingredientes, e aí ele notou, através da minha explicação, e colocou claramente na câmera os ingredientes, que tinha açúcar. Aquele biscoito era muito doce, e ele conseguiu entender que aquilo ali não era o adequado para ele naquele momento. Aí eu expliquei para ele o que era diet, light, zero, expliquei os rótulos, como que funcionava, e ele foi olhando junto comigo. Então, eu acredito que se eu não estivesse naquele momento no seu domicílio, digamos assim, ele não teria como pegar esse alimento e me mostrar, porque ele não vai levar isso para consulta. Então, faz uma diferença muito grande, que um pequeno detalhe pode mudar aquele controle do paciente. Então, são ferramentas que possibilitam. Eu já tive paciente pedir para mostrar como que está aplicando um medicamento injetável. Eu já notei um erro de uma aplicação de um paciente de uma medicação que ela estava girando de forma errada. Então, são ferramentas que eu achei bem interessantes na minha área, que eu consegui adentrar o domicílio de paciente, ver como... Eu sempre peço para ver os medicamentos, se eles estão bem armazenados. Isso eu achei bem útil para a gente conseguir melhorar o tratamento do paciente. Legal. Porque muitas vezes é um trabalho, né, de educação em saúde, né? E isso faz parte também Exatamente. do trabalho médico. E às vezes
Não adianta nada a gente fazer um excelente diagnóstico, passar o melhor tratamento, mas o paciente ou não aderir, por uma falta de relação adequada médico-paciente, ou ele até quer aderir, mas ele está, né, lá na casa dele, né, não entende alguma coisa, fica na dúvida, tem medo ou dúvida assim, de perguntar, fica com vergonha de perguntar. E tem essa outra parte, porque às vezes o paciente olha lá, alimento integral, né, biscoito integral. A ideia é que o biscoito integral é ótimo, né, mas, né, Isso, tem algumas restrições também dietéticas, né, exatamente. E isso faz muita diferença no tratamento dele. E né. eu achei que a telemedicina adiantou, possibilitou esse olhar mais atento. É, a educação em saúde é um ponto muito importante, porque eu até trabalho muito com meus alunos na universidade, na faculdade de medicina, e o aluno quer fazer diagnóstico, né? Quer ir lá, chega na semiologia, quer aprender as manobras, a anamnese, aí fazer o diagnóstico e passar o medicamento, né? Mas, às vezes, esses pequenos detalhes vão fazer a diferença no sucesso terapêutico. Até mesmo a questão do armazenamento do medicamento, né? Tudo mais. E a Exatamente. telemedicina realmente traz essa possibilidade, que o médico de família, ele vai à casa do paciente, ele já tem essa conduta meio que de rotina, né? Para ele é comum. Mas os especialistas focais geralmente ficam muito mais só lá no consultório. E a telemedicina traz essa oportunidade de levar o especialista até a casa do paciente. Muito legal.